Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tá todo mundo animado. Afinal, essa é uma semana especial, né? E é com a pureza de uma criança e a bênção da padroeira do Brasil que a gente vai te levar para mais uma incrível jornada. Confira só! É tempo de amora e também de curtir a vida no campo. Bem trabalhado, leite ainda é um bom negócio. A volta daquela mosquinha que inferniza o rebanho, show praga! Trabalho cooperado garante o sucesso da banana. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente, vou levar um papo sério com vocês. O YouTube anda esquecendo de sugerir a gente e, com isso, tem menos pessoas vendo nossos vídeos. Por isso, quero te pedir uma ajuda para divulgar o nosso canal. Além do joinha e do comentário, copie o link do vídeo e mande para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. Estamos perto de atingir os 130 mil inscritos. E é você, parceiro de sempre, que vai nos ajudar a seguir cada vez mais adiante. E aí, podemos contar com você? Então, muito obrigada de coração! Combinando tradição familiar e profissionalismo, o turismo rural do sítio Sassafrás encanta visitantes em todas as épocas do ano. E agora é tempo de amora! A partir de setembro, as frutas vermelhas, como a amora, começam a aparecer na região sudeste do Brasil. E sem dúvidas, a melhor opção é comer assim, direto do pé. Responsável por deixar o sítio cada vez mais bonito. É assim que Ocimar define seu trabalho. E com variedades como as amoras tupi e cainguá, ele tem alcançado não só beleza, mas também produtividade. Essa daqui é uma amora que produz mais e ela é mais ácida que a outra. Então, para ela ser bem saborosa, para você provar ela, ela tem que estar bem madura. Mas é mais para as geleia, fazer suco e iogurtes com ela. A outra já é uma amora mais adocicada, mais para você consumo na mesa mesmo, essa daí, né? Então, são as duas variedades que a gente tem. Esse ano ela produziu bastante por causa do quê? Por causa de geada. Então, nós tivemos 3 dias de geada aqui no sítio. E isso favoreceu muito, ela teve a dormência dela e ela já estava podada, porque a poda dela tem que ser feita meados de junho, uma poda drástica. Como é que é a poda drástica? Você só deixa algumas varas dela. Aí vem a brota nova e solta as pencas de amora, olha aqui, né? Então um pé de amora desse aqui você consegue tirar por dia, em média de 10 a 15 quilos de fruto por dia numa árvore dessa daqui. Então você vai colher ela aí em 2 ou 3 semanas, ela vai produzir, você vai ter muita amora, né? Então aproveita bem, é uma fruta que rende muito. Mas a gente disputa aqui com os animais, aqui vem jacu, aqui vem sanhaço, aqui vem maritaca, vem comer, a gente deixa. E o próprio turista também que vem, ele vem provar. Por isso que eu digo, para a amora render na colheita, você tem que colher assobiando, né? O pote enche mais rápido. Essa daqui produz mais do que a outra variedade? Sem dúvida, a diferença está aqui. Essa é uma variedade, né? E essa aqui é outra variedade. Olha, só para você ver nessa penca aqui, embora tem bastante. Mas essa produz, basta ver aqui, olha, vou erguer aqui, ó. Olha, quantidade de amora que tem. E hoje é dia de colher, daqui a pouco nós vamos fazer a colheita dela, né? Olha, ela é mais dura para sair do pé, certo? Você tem que fazer uma certa força, enquanto essa daqui, se você encostar a mão nela, ó, ela já cai, só de encostar a mão, né?
Só encostou a mão ela já cai, mas a diferença está aqui das amoras, né? A colheita começou no finalzinho de setembro, mas vai até quando? Olha, do jeito que está produzindo esse ano, ela vai até final de outubro, começo de novembro vai, com certeza. E depois maio de novo, começa de novo. Aí meados de junho se faz a poda dela, para ela produzir de novo, um ciclo. Mas lembrando que a gente feito irrigação, faz irrigação nelas, como gotejamento, se dá para ver, nos pés de jabuticaba também tem. E adubação, esterco natural, nada de produto químico. Não há necessidade de fazer a pulverização de defensivos nela contra a praga, porque não dá praga. A irrigação é feita quantas vezes por dia, por semana? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E geralmente qual o adubo que ele precisa? Esterco. Esterco de cocheira. Se colocar adubo químico, seria um NPK, um 10-10-10 ou 15-15-15, que precisa muito fósforo e potássio a planta. É o que ela precisa. Mas no adubo orgânico já tem, certo? O custo é bem mais acessível, o custo é bem mais barato e não tem muito segredo. Para manter o solo fértil, a adubação com esterco e a aplicação de calcário são feitas 2 vezes por ano. Quando vocês plantaram as mudas, vocês se preocuparam com o espaçamento? Então, esse é um segredo, né? Eu não me levei muito em consideração o espaçamento. Hoje está abafada. O correto nessas árvores seriam 10 por 10. Certo? Aí ela vai produzir toda ela. Porque onde pega mais sombra, não produz tanto. Ela gosta de sol. Onde bateu a luz solar é que ela vai produzir. Se eu for colocar uma plantinha lá, uma mudinha hoje na minha casa, quanto tempo vai levar para dar então, aí tem, fruto? Então, essa é uma pergunta que tem que ser explicada direitinho para vocês. Essa amora que está a qualidade maior, grande, ela é uma muda mais assim difícil de pegar, certo? Se você conseguir fazer uma mudinha, ela pegar 1 ano, 2 anos, ela já começa a produzir. Essa daqui não, essa daqui você pode tirar um galinho dela, desse daqui, e pôr na terra, que em 1 ano já está produzindo. Essa daqui, ela é mais fácil de pegar. Tanto é que eu fiz algumas enxertias. Eu peguei essa amora, eu enxertei nesse galho de amora, aqui no pé e deixou. Brotou, eu cortei e plantei. E a muda está sendo feita. Então pega muito mais fácil. A enxertia pega fácil. Como essa daqui ela enraiza fácil no solo, você coloca aquela lá, o cavalo, né? O cavaleiro em cima desse aqui seria o cavalo. Então ela enraiza essa daqui que é mais fácil de pegar, com aquela planta já em cima. Seu Ocimar, parece framboesa, mas é amora? Exatamente, parece a framboesa, mas não é. É uma variedade de amora. Ela é bem espinhenta, o manejo dela não é fácil, é bem complicado. A gente precisa adaptar algumas ferramentas, né? Para você poder puxar o galho, para poder prender esse amarriozinho que vai aqui, quando a gente prende o galinho ela. Tá? E a poda. Nós fizemos 2 podas. É o primeiro ano que a gente está produzindo bastante. Fizemos uma poda mais baixa na outra rua e essa aqui mais alta. Essa daqui saiu primeiro, só que o que acontece? Ela vai soltar muita rama. Então ela vai ficar, o manejo vai ficar mais difícil por causa do espinho. Mas produz muito fruto, você vê a quantidade já que tem de frutinhas para amadurecer, são bastantes. É uma planta que necessita de bastante água, tanto é que tem aqui o gotejador, né? Ele fica aqui pingando aqui, ó. Fica o dia inteiro aqui molhando ela. Tá? Um solo tem que estar bem rico de matéria orgânica, ter boa umidade e fazer o calcário e manter elas limpas, só que elas vão soltando mudas. Então você tem que ir tirando. Elas vão se espalhando mesmo, vai tirando muda e elas vai ter que matar essas mudas, tirar elas, senão elas acabam tirando a força do pé. E quando o senhor decidiu produzir essa amora aqui, que é um pouquinho mais difícil, porque parece uma roseira, tem espinhos e tudo mais, quais foram os atrativos? É o sabor dela que é diferente? Ó, ela... Tanto sabor diferente daquela outra amora, né? Que é uma amora asiática, né? Essa daqui, ela é um pouquinho mais cítrica, certo? Mas ela é muito boa, ela dura mais, a durabilidade dela, a colhida é maior. Para você até enfeitar bolo. Então o turista vem aqui, ele quer experimentar, ele quer colher, levar para casa, para ver os sabores diferentes, né? São tantas frutas que nós temos hoje, que toda fruta diferente as pessoas querem provar, né? O manejo dela não é dos mais complicados, é uma poda 1 vez por ano,
cobertura fazer com adubo orgânico também e também um adubo químico também. Tem que tomar cuidado com ela. Essa vem o ácaro vermelho, pega ela, né? É um ácaro. Então tem que fazer o tratamento quando não tem fruto contra o ácaro vermelho. Além de colher frutas, verduras e legumes, os visitantes têm a oportunidade de alimentar os animais da fazendinha. Aqui nós temos o Timóteo e o Barnabé. E a pequena Lia, visitante assídua, não deixa dúvidas que prova e aprova tudo que o passeio oferece. Adquirida em 1956, a propriedade com 21 alqueires e 100 mil videiras já foi premiada pela produção de 50 mil caixas de uva e até hoje preserva a tradição familiar. Infelizmente, em 2005, o meu avô veio a falecer. O meu tio-avô mais velho já era falecido também, sobrou somente um irmão vivo, o tio Zé. E aí o sítio foi repartido em 3. Família de italiano é tudo grande, então meu avô tinha vários filhos, o pedacinho dele foi repartido em 4. Quando a minha mãe herdou a propriedade em 2005, ela e o meu pai pensaram como manter a propriedade agora que era menor, mas ativa. Então não dava para viver somente da cultura da uva. Então você precisava trazer outro tipo de renda para a propriedade. Então veio a ideia de plantar mais frutas para se produzir ao longo de todo o ano. E também começou a ideia do café da manhã colonial, onde a gente pudesse trazer turistas para tomar um café e depois explorar o sítio, fazer colhe-pague e comprar os produtos. Aos finais de semana, o sítio recebe cerca de 1.000 pessoas, que encontram opções de lazer para toda a família. Você consegue desfrutar dos nossos piqueniques, nós fazemos caixas de piquenique, andar a cavalo, fazer o passeio de trenzinho que dá a volta por toda a propriedade. Você consegue provar um sorvete artesanal, degustar de uma taça de vinho aqui no espaço do lago. Nós temos espaço de playground, fora todos os nossos animais da mini fazenda. Frutas a gente viu que tem aos montes aqui. Sim. Mas é só para os turistas ou sobra? A gente tem desde o turista que pode colher e a gente também aproveita muito essa produção. No Café Colonial você vai encontrar 3 tipos de geleias, então desde frutas vermelhas, amora, morango, todas feitas com frutas produzidas aqui no sítio. No nosso armazém você encontra também os licores. Então a gente tem licores com frutas típicas, frutas brasileiras, desde gerivá, uvaia, cambuci. Temos o licor de café, temos o licor de banana, licor de figo, que são todos com a produção local, para você aproveitar ao máximo e não ter desperdício. Dentre as atividades que tem aqui, você é suspeita em falar porque você deve amar tudo, você foi criada aqui, né? Mas tem alguma que mais seu coração assim bate mais forte? Sim, quando a gente fala do turismo rural pedagógico, principalmente nas atividades voltadas para as crianças aqui no sítio, é a parte que eu mais gosto. Porque eu cresci aqui. Então eu poder proporcionar o que eu tive na infância para crianças que não têm contato com o meio rural ou que é mais difícil acessar. Hoje, por causa da correria do dia a dia, uma criança não vai ter oportunidade de subir numa árvore, não vai ter oportunidade de comer uma fruta direto do pé, de ver um animal ali real, não enjaulado ou num quartinho, ele está solto pelo sítio, ele está andando, isso é muito importante. Então toda vez que a gente tem a parte do pedagógico com escolas, a recreação de férias, os cursos que a gente faz com as crianças aqui, para mim é algo que eu sou apaixonada em fazer. Tem orgulho da sua lavoura, da sua criação ou de qualquer outra atividade rural? Então mande uma foto pra gente e conte um pouquinho da sua história. Você pode aparecer aqui nos próximos programas. Que tal? Envie para nós por WhatsApp, no número que aparece aqui na descrição. Mande uma foto bem bonita, ok? Estamos esperando! Não precisa ser grande para ser eficiente e lucrativo. A gente foi conhecer um casal que vive do leite. E olha, vive muito bem. Uma família de pequenos produtores que preza muito pelo jeito simples de se viver na roça. Mas quando o assunto é a produtividade e a produção de leite, eles dão um show e são exemplo para muitos. O rebanho do sítio Nossa Senhora de Fátima é formado exclusivamente por animais da raça Gersolano.
Com números que chamam a atenção, atualmente o plantel tem o total de 20 vacas, sendo cerca de 16 delas em lactação. Nós produzimos hoje 230 litros de leite, sabe? E são 9 novilhas. A gente tem 9 novilhas. 7 novilhas acima de 1 ano e 2 abaixo de 1 ano. Todas são Jersey Holanda, Por que do Jersey Holanda? O que a gente escolheu? Porque a gente pega a produção do holandês, a rusticidade do Jersey e a qualidade do leite do Jersey, sabe? Então, onde ele apresenta mais proteína e mais energia. E a cooperativa que eu entrego, ela paga por essas bonificações, sabe? Pela gordura e pela proteína. Então, a gente tem essas condições que o Jersey Holanda produz pra gente. Um animal bem dócil, né? Nós estamos a 2, 3 passos delas, que estão ali comendo e elas não estão nem aí pra gente. Não, elas são bem dóceis, são boas de manejo, são de condição bem favorável para a nossa condição de leite a pasto. Agora, você tem um número de produção que você falou, considerado alto para a média de produção, visto o número de animais que vocês têm aqui. Como que tem sido conquistar essa alta produtividade no sítio? É assim, como que a gente conseguiu atingir essa produção? É com fertilidade de solo. Como eu consegui 120 toneladas de silo por alqueire? Com fertilidade de solo. Como consigo colocar 17 animais em 1,6 hectares de pasto rotacionado? Fertilidade do solo. Tudo está baseado na fertilidade do solo, né? Então, como a gente conseguiu a fertilidade do solo? Nós temos um acompanhamento técnico, certo? E esse acompanhamento técnico, através da análise do solo, a gente consegue levar a fertilidade do solo. Essa fertilidade tem sido importante para a nutrição dos animais. No sítio, os produtores têm um planejamento muito bem definido para garantir alimento de qualidade tanto na época de inverno quanto no período do verão. Ao longo do ano a gente nunca deixa o solo descoberto, a gente sempre mantém alguma cobertura, com aveia ou com uma plantinha de milho, que é a cultura principal. Trazendo para essa silagem, ô Júnior, o quanto que tem te ajudado nos resultados em produtividade do leite aqui no sítio? Não, sem dúvida, a silagem no inverno é a principal fonte de volumoso que nós trabalhamos. Então no inverno ela coloca qualidade no leite, volume na produção, sabe? E dá um score bom no gado, sabe? Então é uma fonte boa de energia e volumoso. Em termos de custos, tanto para produzir quanto o que você até mesmo evita comprando essa silagem, qual que é o teu panorama hoje? É assim, a gente faz a previsão de tentar fazer toda a fonte de volumoso dentro da propriedade, evitar comprar fora, sabe? Porque quando a gente compra, fica mais caro. Então o nosso custo aqui está em torno de 17 centavos o quilo da matéria verde ensilada. Se comprasse fora, seria? 50 centavos o quilo. Só aí você já consegue tirar uma boa diferença. Sim, a margem de diferença é grande, é boa. Então por isso que a gente visa produzir a silagem a volumoso dentro da propriedade. Você trabalha com o Jersey Holanda. Isso. Qual que é a aceitação dessa raça para esse tipo de silagem? A conversão dela é muito boa, sabe? Ele tem uma boa conversão com a silagem e mais ela é balanceada, né, através do acompanhamento técnico, essa silagem, que é suplementada com uma ração no coxo, sabe? Então a gente faz um balanceamento, tá? É uma dieta que a gente faz assim individual por animal, sabe? Então cada animal come em torno de 30 a 40 quilos de silagem e o resto é suplementado com a fonte de proteína e a energia que falta através da ração. Além da silagem, aqui no sítio também ocorre o pastejo de verão. Inclusive, né, Júnior, vocês estão nesse momento de transição. Como que vocês trabalham essa parte a partir deste momento em diante, que estamos ainda no comecinho da primavera, e também quais são os pastejos trabalhados aqui? Isso, nós trabalhamos com MG5, sabe? É um braquiário. Nós trabalhamos com uma lotação de quase um animal por cada 1000 metros quadrados, sabe? E a gente trabalha com adubação orgânica e química, para ele poder se manter no pasto no verão. Mas
a adubação nitrogenada. Nós estamos no momento de transição, sabe, de inverno para o verão, de primavera, né? Então acontece, então nós temos que dar o silo ainda e começando agora o pastejo, porque agora como é uma gramínea, é um pasto de verão, então agora que ela começa a se desenvolver, porque ela estava num estágio parado por causa do frio, ela para o desenvolvimento dela e no verão ela começa a desenvolver, então agora está começando o pastejo. Nesse momento, né, dessa transição, onde os animais comem tanto um pouco lá quanto um pouco cá, qual que é a média de peso aqui do teu plantel? Como nós trabalhamos com a raça Jersey Holanda, que é uma raça mediana, a média de peso é entre 450 e 500 quilos de peso vivo. Esse é o nosso peso, nosso ideal. Como é um pastejo rotacionado, os animais precisam caminhar, então precisam que eles sejam um pouco mais leves para que eles possam caminhar. Sabe? Você falou da situação do inverno, né, do frio. Essa raça, ela prefere que tipo de clima? Como o clima tem influenciado também na tua produção de leite? Isso, essa é uma boa pergunta, porque no verão ela sofre muito. Como elas são raças de clima europeu, clima frio, elas preferem um clima mais ameno, sabe? Então por isso que a gente tem muita área de sombra aqui, para que elas possam, na horas mais quentes, elas possam se abrigar. Então como a gente trabalha com o gado Jersey e holandês, elas preferem um clima mais ameno, sabe? Não tão quente. Nós estamos falando bastante da tua estrutura, né, ao longo dessa conversa, ao longo dessa visita. Essa área de pastejo, como que vocês definiram? Quantos piquetes são? Como que fica estruturado? São 19 piquetes divididos em 7.000 metros. Tá? Então cada dia o gado permanece um dia em cada piquete. E no final dos 17 dias ele volta no mesmo piquete. Então ele sempre está comendo comida fresca e de qualidade, onde ela tem o máximo de proteína, onde ela encontra o máximo de proteína e uma boa quantidade de volumoso. Enquanto o gado está em um piquete, o que você e a Fátima estão fazendo nos outros? É assim, após a saída do animal de um piquete, ele é feito certos manejos. É a adubação nitrogenada e mais o controle da altura da pastagem, sabe? Nós fazemos uma roçagem, né? Deixamos ele numa altura de manejo de 15 centímetros. É o suficiente? É o suficiente para que ele tenha capacidade de rebrota, para que no 17º dia ele possa voltar a pastar. Aproveitando, Júnior, que nós estamos aqui com as novilhas, conta pra gente como que é esse sistema de reprodução aqui, como que você trabalha, qual é o sistema adotado e também os períodos, né, que você faz essa reprodução aqui no sítio. Aqui nós trabalhamos com inseminação artificial, sabe? E como a gente faz a seleção? A gente põe Jersey em vaca, touro Jersey em vaca holandesa e vaca Jersey, touro holandês. Então é esse tipo, daí a gente chega no Jersey Holanda. Essa daqui são as novilhas, né? Filha de vacas holandesas com touro Jersey. A gente trabalha tudo com inseminação artificial, daí a gente detecta o cio, sabe? Vaca que entra em cio cedo, nós inseminamos de tarde. Vaca que entra em cio à tarde, nós inseminamos cedo. Intervalo de 12 horas. Júnior, hoje quais são as principais pragas ou as doenças que mais acometem aqui o teu rebanho? O principal problema aqui em casa são os carrapatos na época de verão, sabe? A gente tem uma grande quantidade de carrapatos, mas a gente trabalha com os produtos certos e a gente tem um controle, sabe? Mas o grande problema aqui em casa é os carrapatos. Em relação à mastite, como que está hoje essa realidade aqui? Existe ou não existe? Como que vocês lidam? Assim, a mastite não tem como não existir, sabe? Porque a mastite é uma eliminação de células da ubre, da vaca. Então, nós trabalhamos para manter isso com homeopatia, sabe? Então, a homeopatia aqui em casa para mastite é constante. Mica, Princesa e Paçoca são alguns dos nomes das vacas aqui do sítio. E é aqui, na sala de ordenha, que elas passam 2 vezes por dia. Aliás,
Nesse projeto todo simples e rústico aqui desse sítio, a tecnologia nessa parte entra em campo. Nós trabalhamos com 2 ordenhas, uma às 6 da manhã, iniciamos às 6 da manhã, e às 4 horas da tarde nós trabalhamos com os animais. Hoje é o suficiente? Vocês pensam em aumentar por uma 3ª ordenha durante o dia? E assim, para nossas condições, para nosso tipo de manejo, para nossa estrutura, a gente vai trabalhar com 2 ordenhas. Uma vaca acima de 40 litros é necessário que você trabalhe com 3 ordenhas. Mas na nossa produção, no nosso sistema pasto, 2 ordenhas ainda é uma boa condição. Quando nós falamos dessa parte de ordenha, também entra a questão do bem-estar animal. Além de facilitar a questão de tempo, de não virar mais leite, tudo que você falou, Júnior, para os animais é mais confortável também isso aqui. Vocês se preocupam com essa questão do bem-estar? Sem dúvida, o bem-estar animal é primordial. Porque quem produz o leite são as vacas, nós só apenas ordenhamos ela. Quem faz a parte pesada de transformar fibra e proteína em leite são os animais. Nós só damos boas condições para ela conseguir produzir em alto volume. Olha, nós acabamos de acompanhar uma coleta do leite aqui do sítio. Ô Júnior, de quantos em quantos dias esse caminhão vem aqui e recolhe o leite aqui da propriedade? A cooperativa instruiu para a gente que a cada 2 dias o caminhão vem coletar o nosso leite, ou 4 ordenhas. Né? Cada 2 dias ele passa aqui, sempre no mesmo horário. Então todo dia ele faz o lisarol e coleta uma análise de antibiótico. Caso tenha antibiótico, eles fazem uma análise lá para aferir os exames. O leite de vocês vai todo para uma cooperativa, qual que é? Nós somos cooperados a Castrolanda. Nosso leite vai tudo para Itapetininga, onde é beneficiada e distribuída na região. A Castrolanda tem a própria marca e também vasa para terceiros. Essa coleta que a gente acabou de acompanhar, tirou quantos litros aqui? Hoje foi coletado 460 litros de leite, de 4 ordenhas ou 2 dias. Dos mesmos animais que eu falei, são 20 animais de produção e 20 vacas, né? São 17 vacas em produção. Esse teu tanque aqui, ele tem capacidade de? 600 litros. Na melhor fase aqui do sítio, ele já chegou a transbordar? Sim, até no meu status eu coloco ele transbordando, sabe? Com mais de 300 litros, mais de 320 litros. Hoje, como vocês avaliam o mercado, Júnior? Tem aumentado o preço? Como o produtor de leite tem vivido esse momento agora aqui? Assim, sempre no verão a tendência é de queda de leite para a produção, para o produtor, sabe? E é de acordo com o consumo da cidade, o escoamento do leite da produção, eles pagam o nosso volume de leite, sabe? Nosso valor de litro de leite. Essa é a conta que eles fazem, sabe? Hoje, em média, quanto que está esse preço que eles pagam? Assim, a cooperativa estipula um preço médio, um preço base para todos os produtores. Todos os produtores recebem R$ 2,02. Aí ela paga por bonificação, por qualidade, por distância. Daí acrescenta mais 60 centavos. Todos esses itens, né? Por gordura, por CCS, por CBT, daí por proteína, por distância. Daí a cooperativa nos paga R$ 2,60. Essas bonificações são essenciais para manter essa da propriedade, para ser pagado o custo. O sítio Nossa Senhora de Fátima faz parte do CatLeite desde 2012. Esse é um projeto que está em uma nova fase e ajuda pequenos e médios produtores a alcançarem melhores produtividades e também aumentar a produção. Ana, de que maneira o pessoal daqui se enquadrou nesse projeto? Quais foram as principais mudanças que vocês têm sentido ao longo dos tempos? A família sempre buscou muita informação. Participava das palestras da CAT, dos dias de campo, e foi assim que a gente teve contato com esses produtores. Aí a gente desenvolve aqui o projeto CatLeite, né? O projeto CatLeite utiliza a metodologia do balde cheio, da Embrapa,
E através de informações, a gente faz visitas mensais e vai organizando junto com a família o planejamento da propriedade. Como se explica essa, entre aspas, mágica que a gente vê nesse sítio, né? Um salto da casa dos 80 de produtividade, hoje com 230, já chegou a melhores patamares, mas mesmo assim é um salto muito grande. Qual que foi o segredo aqui, Ana? O segredo é um trabalho continuado e planejado. Nós investimos em fertilidade de solo, em conservação de solo e de água e principalmente em produção de alimentos. Então o projeto começa com esse foco da produção de alimento de qualidade ao longo de todo o ano. Essa alimentação ela é fundamental, não só para atingir esses resultados, mas também quando a gente fala de fertilidade, da reprodução, ela tem um peso muito grande nisso, né? Muito grande. Nós técnicos observamos que 90% das propriedades que a gente atende, quando começa o atendimento, não tem uma alimentação estruturada. Então não tem uma mineralização adequada, um balanceamento de dieta. Então isso faz toda a diferença no desempenho do animal, tanto em produtividade como em resistência à doença, né, ao desempenho, em reprodução. Então, quando você resolve o problema de alimentação, você resolve 90% dos problemas da propriedade. Ana, hoje como que está o panorama desse projeto, né, nessa retomada? Quantos já produtores fazem parte nesse recomeço do CAT-Leite? Aqui na Regional de Itapetininga, nós temos 8 produtores, né, nessa nova retomada. E aí, ao longo do estado, cada regional atende um número de produtores. O produtor procura a Casa da Agricultura, né, o técnico faz uma visita inicial e começa o planejamento com esse produtor. Quais são os objetivos dele, o que ele quer alcançar e como que vai ser feito isso da melhor forma. Pensando nesse projeto em relação nível Brasil, serve também para mostrar que o produtor de leite paulista, ele sabe trabalhar, ele sabe produzir e que o leite daqui tem qualidade? Sim, o leite paulista é de excelente qualidade. Eu acho que o mais importante falar é que o leite da pequena propriedade pode ter muita qualidade, né? Que às vezes isso é um mito, que você precisa de muita tecnologia, de muito equipamento para ter um leite de qualidade. Então, com boas práticas de ordenha, você tem leite de qualidade nas pequenas propriedades. Nós temos leite de qualidade até com propriedade de balde ao pé, né? Essa família, por exemplo, já ganhou vários prêmios da cooperativa por qualidade de leite. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês com a pecuária leiteira. De onde surgiu a oportunidade, a vocação, como começou essa história? Eu já sou filho de leiteiro e neto de leiteiro, né? Eu já tiro leite desde 8 anos que eu era criança lá com meu pai. E daí eu casei, o Júnior já gostava de tirar leite, daí nós continuamos tirando leite. E você, Júnior? Eu também sou neto de produtor de leite. Minha mãe também é produtora de leite. E é uma profissão que a gente aprendeu por instinto, sabe? Aprendeu porque aprendeu. Não foi obrigado a nada. Então, aconteceu tudo, sabe? E nós começamos a produzir leite na outra propriedade, lá do bairro do Facão, que é São Miguel Arcanjo, que era uma propriedade da família, da minha mãe. Nós ficamos lá por 20 anos lá produzindo leite. E nós tínhamos estufa e leite, nós paramos com estufa, porque a estufa não estava sendo rentável. Daí nós começamos a se dedicar à propriedade leiteira, à atividade leiteira. Nós ficamos lá, começamos sem assistência técnica, não foi muito proveitoso. Daí nós começamos com várias assistências técnicas, onde não houve assim uma eficiência, porque começava e parava. E aí as coisas foram acontecendo, foram acompanhando, a fertilidade foi aumentando, a produção foi acontecendo e a rentabilidade também foi aumentando. A partir do acompanhamento técnico, né,
que as coisas começaram a se desenvolver. Porque antes disso nós produzíamos leite como os antigos, como os nossos pais produziam, como os nossos avós produziam. Com acompanhamento técnico as coisas foram desenvolvendo, sabe? 2 ordenhas, leite resfriado, fertilidade de solo, acompanhamento reprodutivo. Daí as coisas foram acontecendo, sabe? E não teve nenhum recurso externo, como ainda não tem, sabe? Tudo a gente faz na propriedade o que ela produz. Mas deve perguntar assim, por que a gente não produz mais? Porque a gente utiliza na propriedade o recurso do leite. O leite nos mantém como família e nos mantém a propriedade como empresa. Então o leite é o carro-chefe, leite que paga as contas. Vocês têm 2 filhos, né? Vocês já pensam na questão de sucessão familiar, como vocês acabaram de falar? Vocês vêm de família do agronegócio, de família leiteira. Isso já passa pela cabeça de vocês e dos meninos? Sim, pode passar pela nossa cabeça, mas os meninos têm o seu destino, né? Cada um vai seguir o que eles quiserem, tá? O leite vai dar condição para eles seguirem o caminho deles, mas o que eles vão ser é o destino deles. E o que a gente gostaria é que um dos dois ficasse, um dos dois continuasse na propriedade, mas o destino é deles, né? Se pelo menos um ficar, os professores vão ensinar. Assim, vai ser que nem ela aprendeu com o pai dela e eu aprendi com a minha mãe e meu pai, que vai ser automático, sabe? Vai ter que aprender por instinto, por vontade própria e por gostar, não por obrigação. Olhando toda essa história, toda essa vivência e esse trabalho para chegar a este ponto de hoje, e ser um exemplo na produção e na produtividade, qual que é o sentimento que dá, o que te remete a essa história toda que vocês viveram e passaram até aqui? É muito gratificante, né? Porque, tipo, vocês começou do pequeno, assim, ainda são pequenos, né? Mas só que, tipo, você vê que você está melhorando, né? Nós somos pequenos, mas somos eficientes. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a divulgar nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Adailton Rosalino, Anselmo Barbosa, Martiniano Carvalho, Sônia Camargo, Osvaldo Silva, Ayrton Trajano, Marcelo Pires, Ronaldo Pereira de Andrade, Rutineia do Carmo Muniz Bianchi, Nedir de Souza Paiva, Teobaldo Alves, Roberto Cardoso, Dacir Albino, Mara Mercedes Nascimento, Benedito Seixas, Jarbas Correia da Silva, Luiz Marques Martins, João Pereira e José Natalício. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Com a volta das chuvas, uma convidada bem inconveniente costuma dar as caras na pastagem. Sabe quem é? É a mosca do chifre, que tira o sossego do rebanho e, o que é pior, tira também dinheiro do bolso do criador. Setembro marcou a transição do inverno para a primavera, o que configura um aumento considerável das temperaturas. Com isso, a mosca dos chifres intensifica de maneira importante sua multiplicação. Estamos iniciando o período da chuva, momento oportuno para a realização do controle preventivo da mosca do chifre. A mosca do chifre, ela necessita, para a sua proliferação, de temperatura e umidade. Então, com o início da estação chuvosa, nós vamos ter um ambiente favorável para a proliferação da mosca do chifre. Com esse momento favorável para a proliferação da mosca do chifre, nós teremos um maior desafio parasitário nos bovinos e, consequentemente, uma redução de produtividade mais significativa. Por isso, é de suma importância que realizamos
tratamentos preventivos e adequados para evitar que essa proliferação venha a ocorrer. Porque dessa forma nós vamos reduzir as perdas produtivas, porque nós não vamos deixar os animais serem desafiados pela mosca do chifre, e também iremos reduzir a proliferação da mosca do chifre. Por quê? Porque as primeiras gerações da mosca do chifre serão controladas, porque os nossos animais já estarão protegidos. Então, pessoal, o momento que antecede a chuva é um momento importante para a utilização do brinco mosquicida. Isso chama-se tratamento estratégico. Não deixe de planejar o seu controle sanitário e evitar de conviver com perdas produtivas. E a gente sabe que a mosca do chifre traz perdas significativas, seja na produção ou na reprodução. Na produção, temos estudos mostrando que os animais reduzem em até 15 quilos a sua produtividade pela presença da mosca do chifre. Em reprodução, tem trabalhos mostrando 20% na redução de taxa de prenhez. Ou seja, é muito significativo as perdas que esse parasita nos traz. O investimento em sanidade é muito baixo, perto dos problemas, dos prejuízos que endo e ectoparasitas nos trazem. E aí, já deu seu like? Não vai esquecer, hein? E aproveita também para fazer um comentário. Vou adorar ler o que você tem a dizer pra gente. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. E hoje a gente vai bater um papo sobre pesquisas em gramíneas forrageiras. E o nosso convidado é o profissional do Departamento Técnico de Agronomia do Grupo Matsuda, aqui da Matriz, em Álvares Machado, São Paulo, Emanuel Giminiano. Emanuel, seja bem-vindo aqui ao programa. É bom ter você com a gente aqui para falar desse assunto que é tão importante, né, que é a área de pesquisas. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Alessandro. A todos que acompanham. Hoje a gente vai abordar um pouquinho o tema que é tão pouco falado, né? Mas é de grande importância para nós da empresa. Essencialmente porque a Matsuda é uma empresa privada, uma empresa que tem em seu histórico vários lançamentos ao longo aí de décadas, né? Então, uma empresa que realmente tem uma história nesta área, que é a área de pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares, de novos materiais para o mercado. Emanuel, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da sua função no departamento técnico, do departamento de pesquisas hoje. Alessandro, eu sou formado como técnico agrícola, né? Há mais de 15 anos já formado e há praticamente 10 anos trabalho com pesquisa em forrageiras. E aqui no Grupo Matsuda, a gente já vem há um grande tempo trabalhando com isso. O departamento de pesquisa tem aí praticamente 30 anos de trabalho. E eu faço parte de uma equipe que não é formada só por mim, mas nós temos também uma equipe de consultores que dão todo o apoio a esse departamento técnico de pesquisa de novos cultivares. Então é a união de vários profissionais para a gente chegar aos lançamentos que a gente tem colocado no mercado, né? Um trabalho em conjunto. Exatamente. Hoje nós somos são 9 consultores que participam do departamento de pesquisa, e esses 9 consultores trazem para nós as demandas do mercado e eu realizo todos os trabalhos que o Ministério da Agricultura exige para que esses materiais sejam registrados no mercado, né? E durante vários anos esses materiais são testados. Não sei se todo mundo que está acompanhando nós sabe, mas esses materiais levam, Alessandro, em torno de 8 a 10 anos, 12 anos, para serem lançados no mercado. Então,
eles respeitam uma sequência de testes muito importante e muito exigida pelo Ministério da Agricultura. E, Manuel, qual que é a importância dessas gramíneas forrageiras para a agricultura, para a pecuária, hoje em dia? Então, essas gramíneas forrageiras, elas são a base da agricultura e da pecuária, sendo considerados para a pecuária o alimento mais barato para os animais que são criados a pasto, né? E para a agricultura são fundamentais, tanto na formação de palhada, para evitar erosões no solo, manter a temperatura do solo e, principalmente, evitar o crescimento de pragas invasoras dentro das lavouras. Tudo isso é estudado e é pesquisado por nós aqui no campo. Agora, falando dessa área, dessa parte prática do desenvolvimento das cultivares, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade quando vocês estão tentando lançar, desenvolver e lançar uma nova cultivar? Alessandro, como eu falei, são muitos anos de trabalho, né? E nós temos que levar várias linhas de pesquisa juntas. Por quê? Porque esses materiais, muitas vezes, lá na frente, não vão chegar ao ponto que nós desejamos. Esses materiais precisam ser, principalmente, bons produtores de semente, que é o nosso mercado principal de atuação. Precisam produzir um maior teor de matéria seca, um melhor teor de proteína bruta, ter uma palatabilidade aceitável animal, uma digestibilidade maior, um aumento, um ganho de peso animal, ser resistente a pragas e doenças, se adaptar a diversos climas que o nosso país tem. Então, são muitos leques, né? A gente falou aí pelo menos de 8 a 9 que a gente precisa encontrar dentro de uma espécie. Então, se você me perguntar qual que é a melhor espécie, qual que é a mais produtiva, qual que é a melhor, hoje não existe. Cada forrageira, cada cultivar vai se adaptar à propriedade do nosso amigo produtor. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Banana é tudo de bom, né? Pois saiba que, com o trabalho cooperado, ela é uma ótima fonte de renda para pequenos produtores. Muito cultivada nas propriedades rurais, a banana é uma alternativa para incremento da produtividade e também tem potencial para ser a principal fonte de renda. Eu nasci aqui na fazenda e me criei. Hoje estou com 75 anos, entendeu? E quando fechou a fazenda, então, daí eles não fizeram um acordo, daí eles me deram esse pedaço de terra. Como parte de fundo de garantia, aquelas coisas que a gente tinha antigamente, né? Então eles me deram essa terra e graças a Deus foi melhor do que eu tivesse pegado dinheiro. Porque se eu tivesse pegado dinheiro eu tinha gastado e hoje não tinha nada. Não é isso? Como que o senhor aprendeu a mexer com banana? Olha, eu desde criança, entendeu? Eu trabalhei em olaria, trabalhei com caminhão, sou aposentado como motorista, entendeu? Eu ainda cheguei a puxar banana para Santos, tempo da exportação, com caminhão. E toda a vida a gente está no meio. Por exemplo, a fazenda aqui produzia banana, tinha gado, tinha olaria, tinha várias coisas. E eu toda a vida trabalhei aqui, tomei conta de serviço na época. E a senhora também já está há 45 anos, pelo menos, né? Eu já, meus pais que trabalhavam também no bananal, né? A gente já sabia como é que funcionava a banana, né? Já sabe cada detalhe, né? Meu pai trabalhava no bananal. E atualmente vocês trabalham com quantos funcionários, mais ou menos, aqui? Olha, fixo mesmo não tenho nenhum. O que dá para nós ir fazendo, eu com ela vamos fazendo devagarzinho. Às vezes quando aperta a gente pega um funcionário avulso e coisa.
né? As meninas estão paradas, né? né? Quando os meninos estão parados, eles dão a mão, a gente vai tocando assim, por quê? Qual a média de colheita, quantidade? Dá 130 por semana. Tem semana que a gente corta 70, tem semana que a gente já corta 200, entendeu? Então a média uma pela outra, eu calculo mais ou menos isso. Quem é o público comprador de vocês? Eu tenho a Coban, né, que faz desde que faz anos que eu tô lá, e tem o rapaz aí, quando sobra eu corto pra ele, mas não é uma coisa que eu tenho obrigação de cortar pra ele, entendeu? Se a Coban estiver pegando, que nem quando entra programa de estado, prefeitura, que pega bastante, normalmente é 100% ali. Com tanto tempo de experiência que vocês têm, se vocês fossem dar um conselho para alguém que quer começar hoje, qual seria o conselho? Começa o senhor. Olha, hoje em dia tem que ter dedicação e ter vontade, porque se não tiver vontade não vai. Tem que ter força, né? Tem que ter força e não desanimar fácil, porque é muita coisa. Do ponto de vista de vocês, que já têm experiência também com relação a cooperativas, como eles são importantes para vocês, assim, para incentivar? Olha, eu achei que depois que a cooperativa correu, para nós melhorou bem, entendeu? Porque hoje você tem um preço mais ou menos estável. E já para você vender avulso, é de acordo com o mercado. Hoje pode estar 30, 40, como pode estar 10 daqui a uns dias. É estável, é um mercado estável, né? A produtora Maria José também está no ramo há um bom tempo e conta com a participação dos seus 7 filhos. Quando a senhora chegou aqui, já tinha banana? Como tinha foi? Um pouco, mas se estava ruim, ele arrancou tudo aquelas e plantou novamente. Que era tudo prata, ele plantou nanica. Agora tem só nanica ou tem outra também? Tem nanica, uns pés de prata só, mas o forte é nanica. Atualmente a banana é a principal fonte de renda da senhora? É, aqui? fonte de renda. E quem são os compradores do seu produto? É Coban, né? A Coban? O que significa para a senhora essa parceria que vocês fazem com a cooperativa? É muito boa, né? Graças a Deus, né? Que ela entrou, né? Porque, olha, primeiro era tão difícil, menina. Primeiro a gente levava pro Ceasa, vendia para esses intermediários, a gente não ganhava nada, não dá nem pra comer. E a quantidade assim que vocês colhem por semana, tem uma noção? Agora, como tá pouca a safra, tá no fim da safra, né? Mas sempre era 200, 300, 400 caixas. Ederson, para poder chegar na colheita, que é o objetivo do produtor, tem todo um processo, né? Sim. Antes dele. Conta pra gente um pouquinho quais são esses processos. Nós estamos numa região do Vale do Ribeira, que é uma região propícia ao cultivo da banana, na condição de clima e solo. Então se planta tanto na várzea, que seria a parte plana, várzea que é perto de rio geralmente, ou em parte mais de serra, que tem uma declividade um pouco maior. Então se produz nos 2 tipos de terreno. Então escolhe-se o terreno mais adequado hoje em dia e faz um espaçamente adequado, né? Hoje na nossa região o que mais produz são 2 variedades de banana, que é a banana nanica e a banana prata. Banana nanica hoje você trabalha com um espaçamento de 2 por 2,5. O que é 2 por 2,5? Seria 2 metros na linha da banana, na linha que você está plantando, e 2,5 metros de rua, né, para você estar caminhando. Isso é o espaçamento da banana nanica. Na banana prata é uma variedade mais extensa, inclusive nós estamos dentro de uma produção de banana prata, ela é mais agressiva, então você abre o espaçamento dela e passa para 3 por 3,5, né? Porque ela vai crescer muito, ela é muito mais agressiva, então tem um espaçamento maior. Tanto a quantidade produtiva quanto a doçura da fruta dependem de uma adubação adequada. Escolhemos o terreno, adequamos o espaçamento, vamos para que tipo de terreno nós temos a questão de nutrição. Fazemos uma coleta de solo, mandamos para o laboratório e acertamos a questão nutricional. O que é a questão nutricional? A nível de acidez, precisamos controlar a acidez. Um terreno muito ácido produz muito pouco, quase não produz. Então fazemos uma correção de solo que é feita com calcário, de acordo com a análise de solo. Aí, de acordo com depois da análise de solo, fez a correção de calcário e vê todo o aspecto nutricional com adubo no período de 12 meses. Aí você faz um projeto de cada 4 meses, está fazendo a aplicação do adubo adequado para a variedade. A banana prata ela é uma cultura que exige muito potássio.
né? É o tamanho do fruto. Inclusive é interessante falar que o potássio que dá a doçura para a planta. A concentração de potássio sustenta mais açúcar nas frutas. Acertamos a questão nutricional. Aí vamos para a condução, né? Carpição, limpeza, roçada, até a planta chegar no estágio de emissão de cacho. Uma bananica hoje, do plantio até a colheita, se leva em torno de 12 a 14 meses de produção, né? Começar a produzir o primeiro cacho. Produzir o primeiro cacho, consequentemente você vai cortar o cacho, mas aí quando você está plantando, está se formando uma família. O que é a família? Planta mãe, filha e neto. Quando você cortou o cacho, logo atrás já está vindo a filha que te fala, né? Um bananal bem nutrido, depois de 6 a 7 meses, essa filha já está dando novo cacho. E assim por diante. Então falamos já de solo, falamos de nutrição, tratos culturais, vamos falar de folha, né? O que é folha? A folha que é responsável para você ter um cacho gordo. Cada folha corresponde a uma penca no seu cacho. Ela que vai transportar todas as seivas para fazer o cacho, a banana engordar. Engordar, fica grossa. Ponto para o comércio. Então hoje na nossa região, acho que foi em 2004, infelizmente entrou na nossa região aquela doença chamada cigatoca negra. Antigamente tinha a cigatoca amarela, em 2004 para cá entrou a cigatoca negra. O que faz a cigatoca negra? A cigatoca negra é um fungo que ele destrói a parte foliar da folha. Com relação ao desbaste, qual a finalidade dele e como ele é feito? Tá. Por que desbaste? Que nem eu comentei anteriormente, é uma família. Então vem uma banana, ela vai lançar. Você tem que deixar a mãe, o filho, depois posteriormente a neta. Se você não desbastar, ela vai entorcerar. O que é entorcerar? Lançar vários perfilhos, várias mudas, que às vezes não é adequado. Por que você faz o espaçamento? Você vai concentrar uma planta que seria a filha, né, para fazer adubação, e ter também importante para você controlar em relação à insolação. Se começar a fechar muito o bananal, fica muito sombreado vai dar uma banana menor o cacho e o pseudocaulo, que seria os troncos, ficam muito mais finos. Hoje nós estamos dentro de um bananal que está com um desbaste perfeito, ó. Toma meia sombra, certo? A gente até brinca, deu para ler o jornal? Se deu para ler o jornal, está com uma luminosidade perfeita. Então hoje o desbaste é essencial. Um desbaste mal feito, você pode perder quase 6 meses de produção. Por exemplo, cortou uma filha que seria a planta mestre. Se você cortou essa mestre, vai vir outra planta lá atrás. Então, por exemplo, vem uma pessoa fazer um desbaste e me corta uma filha dessa. Até vir outra, quanto tempo vai demorar? Então o desbaste é excelente, é essencial, tanto para o aproveitamento do adubo, como para a condução da planta dentro do bananal. Perfeito. Outra estratégia que a gente pode ver aqui são esses sacos azuis, né? É. Qual a função dele? Então deixa eu falar, assim, o que acontece? O saco, o objetivo do saco é você criar um microclima dentro da planta, dentro do cacho, dentro do cacho. Por quê? Geralmente você faz ensacamento disso no inverno, porque a temperatura fica mais baixa, a planta entra em quase dormência, então a parte fisiológica dela fica mais ou menos paralisada. Então você colocando um saco, você vai criar um microclima de temperatura, certo? Vai esquentar, vamos dizer assim, e ela vai conseguir engordar mais rápido, sem falar do outro aspecto de proteção, de insetos, de fungos, né? Mas devido à questão, por que só inverno? Por causa do microclima que você cria, e essa questão também por causa do sol, porque o sol fica muito mais tranquilo. Sempre quando você acaba no verão, você tem um problema que você pode estar perdendo o cacho através de queimar as primeiras pencas por causa da incidência dos raios solares. No inverno fica muito mais difícil queimar, mas mesmo assim você faz uma proteção, tá vendo? Você coloca um jornal ou um papel gráfico nas primeiras pencas, para quê? Se chegar, bater um sol, ela não queima as primeiras pencas, você não perde essas frutas, tá? Então qual que é a ideia desse clima? Adiantar. Você consegue adiantar inclusive a colheita do cacho, certo? E dar uma proteção para ele. O programa vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só assinar a Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Fiquem com Deus e até semana que vem.